Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida. A palavra que o Senhor me colocou no coração se encontra em Atos, capítulo de número 19. Diz assim, Atos 19, versículos número 1 ao diante. Diz assim: enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Efésio. Ali encontrou alguns discípulos. Ele lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, respondeu eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo para que cresça naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor. Quando Paulo lhe impôs as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e eles começaram a falar em outra língua, a profetizar. Glória a Deus! Irmãos, olha que tremendo isso aqui. Presta atenção nisso. A Bíblia diz que Paulo ele está em Corinto. E Paulo vai encontrar alguns discípulos. Aí Paulo vai fazer uma pergunta para eles. Paulo vai dizer assim: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Aí eles vão falar assim: nós nem sequer ouvimos falar que existe o Espírito Santo. Agora escuta só. Por que eles não sabiam? Porque eles não ouviram. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir as palavras de Cristo. Então percebe-se que esses homens, eles não ouviam a respeito do Espírito Santo. Por isso que eles não sabiam. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, irmão. Olha a importância de você fazer o ídolo e pregar o Evangelho. Aí escuta só. Aí percebe que eles não sabiam, porque eles não ouviram a respeito. Por isso que Paulo escreveu: como crerão se não tem quem pregue? Olha que interessante, esses homens aqui eles não sabiam, porque não tinha ninguém que anunciou para eles. Ninguém falou acerca do Espírito Santo. Por isso que eles não acreditaram. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Aí escuta só. Aí a Bíblia diz que Paulo fala assim para ele: então que batismo vocês receberam? Aí eles vão falar de João. Aí Paulo fala de João, é o batismo de arrependimento para os pecados. Só que escuta, aí a Bíblia diz que Paulo vai impor as mãos sobre eles, e o Espírito Santo vai descer sobre os homens, e os homens vão começar a falar em outras línguas e a profetizar. Aleluia! Olha que tremendo! Por que o Espírito Santo desceu sobre esses homens quando Paulo impôs as mãos? Porque primeiro, os homens passaram pelo batismo de João. Olha que interessante! Os homens passaram pelo batismo de João, e o batismo de João é o batismo de arrependimento. Se você pegar para ler Mateus, capítulo número 3, a Bíblia vai dizer que João Batista, ele está batizando no Jordão. Aí João fala assim: eu batizo com a água. Meu batismo é com a água. Mas aquele que vem depois de mim, batizará com o Espírito Santo e com fogo. Glória a Deus. Agora escuta. Pega isso aqui, pelo amor de Deus. Olha que tremendo. Escuta só. Primeiro João batizava com água. Depois Jesus vinha e batizava com o Espírito Santo. Então percebe, primeiro é necessário passar pelo batismo de João, passar depois de Jesus e batizar com o Espírito Santo. Porque percebe, o batismo de João é o batismo de arrependimento. João batizava no Jordão, a água do Jordão era uma água corrente. Então percebe-se que era necessário passar pelo batismo de João para a água levar embora o pecado. A água levava embora o pecado, por isso que era necessário passar pelo batismo de João. Aí depois quem vem batizar? Jesus. Então percebe, escuta só. Primeiro é necessário passar pelo batismo de João. A água vai levar embora toda a sujeira. Depois a casa vai ficar limpa. Aí quando a casa fica limpa, quem vai batizar depois? Jesus com o Espírito Santo. Então percebe que o Espírito Santo, ele só habita em casa limpa, filho. Ele não habita em casa suja. O Espírito é santo, filho. Eita glória, aleluia. Olha que tremendo. Por isso que Paulo perguntou assim para esses homens: ó, que batismo vocês receberam? Aí eles vão falar assim: de João. Aí quando Paulo ouve que eles foram batizados pelo batismo de João, Paulo vai impor as mãos. E o Espírito Santo vai descer. Porque o Espírito Santo só habita em casa limpa. Você está entendendo por que Paulo perguntou para esses homens? O Espírito Santo não habita, filho, em casa que tem contaminação, casa suja. Casa que está no pecado. A pessoa que está no pecado, o Espírito Santo não habita. Você quer ver uma coisa? Olha o que João disse. Primeiro João escreveu assim: todo aquele que fica na prática do pecado mostra que é filho do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Mas todo aquele que é nascido de Deus não pode viver no pecado, porque a vida de Deus está nele. Então se o Espírito Santo está em você, você não pode ficar no pecado, porque o Espírito Santo não habita em casa suja. Nossa, tremendo. Aleluia, Deus. Aí escuta só. Percebe que João Batista, ele batizava com água.
E o batismo de João era batismo de arrependimento. Aí percebe que João fala, eu estou batizando vocês com a água, mas aquele que vai vir após a mim é maior do que eu, e ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Então percebe, primeiro era necessário passar pelo batismo de João, para só depois Jesus batizar com o Espírito Santo. Como eu disse para você, o batismo de João é o batismo de arrependimento. Então a água levava embora a sujeira, e depois Jesus batizava com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo só habita em casa limpa, filho. Ele não habita em casa suja. A prova que você está com o Espírito Santo, filho, que você não está na prática do pecado. E a prova que você está sem ele, que você está na prática do pecado. Eita Jesus. Glória a Deus, escuta só. Aí Paulo fala para os homens, que batismo vocês receberam? Aí eles vão falar assim, de João. Aí a Bíblia diz que Paulo vai lá e põe as mãos sobre os homens. E o Espírito Santo desce sobre os 12. Eram 12 discípulos que estavam presentes ali com Paulo. Aí escuta só. Quando Paulo põe as mãos, o Espírito Santo desce sobre eles. Como eu disse, primeiro era necessário passar pelo batismo de João, para só depois o Espírito Santo habitar. Porque é necessário se arrepender, para depois o Espírito Santo habitar. Porque o Espírito Santo não habita em templo sujo, não habita em casa contaminada. Aleluia, Deus! Aí escuta só, olha que tremendo. A Bíblia diz em Atos 19, presta atenção no que eu vou falar agora. Em Atos 19, Paulo impõe as mãos sobre os homens. Então percebe que a mão de Paulo era uma mão que ele colocava as mãos sobre os homens e o Espírito Santo descia. Então percebe que a mão de Paulo era um instrumento. Porque se você pegar para ler, em Atos 19, no versículo de número 11, vai dizer assim: e Deus fazia sinais extraordinários pela mão de Paulo. Aleluia! Então percebe-se que a mão de Paulo é um instrumento. A mão de Paulo é onde Deus mais usa. Agora escuta só que tremendo que Deus me revelou aqui. Percebe que a mão de Paulo é uma mão que Deus usa. Paulo colocava as mãos sobre os homens, o Espírito Santo descia. Então percebe que a mão de Paulo é instrumento. Aí a Bíblia vai dizer, no mesmo livro de Atos, lá em capítulo número 20, um pouco mais adiante, a Bíblia vai dizer em Atos 28, que Paulo está na ilha de Malta. E Paulo está na ilha de Malta fazendo uma fogueira. De repente uma víbora fugia do calor do fogo. A Bíblia vai dizer que a víbora pegou na mão de Paulo. Olha que tremendo, escuta só. A cobra simboliza o diabo na Bíblia, porque João relata no seu livro de Apocalipse que a serpente simboliza o diabo. Agora escuta só, a cobra pegou na mão de Paulo. Por que a cobra pegou na mão de Paulo em Atos 28? Porque em Atos 19, a mão de Paulo era instrumento. Então percebe que o diabo quer atingir aonde Deus mais usa. Eita, aleluia, escuta só. Eita, glória a Deus, escuta só. Olha que tremendo. Percebe que Paulo colocava as mãos sobre os homens. Em Atos, capítulo de número 19, Paulo colocava as mãos e os homens eram batizados com o Espírito Santo. Em Atos 19 vai dizer que a mão de Paulo era onde Deus fazia sinais extraordinários. Então percebe-se que a mão de Paulo é instrumento. A mão de Paulo opera milagre. Aí a Bíblia vai dizer que em Atos 28, lá na frente, um pouco mais adiante, Paulo está na ilha fazendo uma fogueira. A víbora foge e pega na mão de Paulo. A cobra picou a mão de Paulo. Agora por que a cobra está pegando na mão dele? Porque a intenção do diabo é paralisar a mão dele. Porque a mão de Paulo é onde Deus mais usa. Está entendendo por que a cobra pegou na mão de Paulo? Porque a mão de Paulo é uma mão que Deus usa como instrumento na terra. Está entendendo por que o inimigo se levanta contra mim e a tua vida? Porque a gente é instrumento de Deus na terra. Eita, aleluia. Olha por que a víbora atingiu justamente a mão de Paulo. Olha como o inimigo sabe aonde atacar. Por que ele queria a mão de Paulo? Por que a cobra pegou na mão de Paulo? Porque a mão de Paulo é uma mão que ele impõe sobre os homens. E os homens é batizado com o Espírito Santo. Então percebe que o inimigo quer atingir onde Deus mais utiliza. Você está entendendo por que a gente passa por afronta, por adversidade? Porque a gente é instrumento de Deus na terra, filho. Todo aquele que é instrumento de Deus, o inimigo vai se levantar. Olha Jesus, em Mateus capítulo número 4. O diabo não veio tentar ele? Agora por que o diabo veio tentar? Porque Jesus é o eleito do Pai. Percebe que o inimigo se levanta contra aqueles que são escolhidos de Deus. Paulo é um homem cheio da presença. Paulo é um homem que a mão dele operava milagres. Aí o diabo quer paralisar a mão dele. A cobra pega na mão. Porque a intenção do inimigo é te paralisar. A intenção dele é causar dano em você. É te prejudicar. O inimigo não quer ver você fazendo a obra. Ele vai tentar fazer de tudo. Para você não pregar, para você não falar, para você não cantar, para você não adorar.
tem que entender uma coisa. A maior raiva do diabo é ver você adorando a Deus, filho, e andando em obediência. Sabia disso? Você quer ver uma coisa? Olha que tremendo, por que o diabo tem raiva de mim e de você? Eu vou te explicar o porquê que ele tem raiva. Olha que tremendo, se você pegar para ler Isaías 14, Isaías vai dizer assim, que o diabo pensava: subirei à mais alta nuvem e serei semelhante ao Altíssimo. Escuta só, ele queria ser semelhante a quem? Semelhante a Deus. Aí Deus expulsou ele do céu, porque ninguém é semelhante ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aí escuta só, ele queria ser semelhante ao Senhor. Aí a Bíblia diz que Deus, quando expulsa o diabo do céu, a Bíblia diz que Deus vai fazer o homem. Aí Deus disse assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Agora pega, aquilo que o diabo queria, Deus colocou no homem. Escuta só, o inimigo queria ser semelhante. Aí Deus fez o homem imagem e semelhança. O inimigo tem raiva de você, porque você é imagem e semelhança de Deus. Aquilo que ele queria ser, Deus colocou em você. Eita glória, aleluia. Filho, o inimigo não tem raiva de você porque você tem dinheiro. O inimigo não tem raiva de você porque você é bonito, não. Ele tem raiva de você porque você é imagem e semelhança. Aquilo que ele queria ser, Deus colocou em nós. Aleluia! Eita glória! Tá Deus poderoso. Tá entendendo por que ele tem raiva de você? Eita Jesus, aleluia! Olha que tremendo, irmão. Isaías 14 ele disse: subirei a mais alta nuvem e serei semelhante ao Altíssimo. Aí Deus expulsa ele do céu. Quando ele cai do céu, Deus vai fazer o homem. Aí Deus fala assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Oh glória a Deus! Deus colocou a imagem e semelhança de quem? No homem. E quem queria ser semelhante? O diabo. Só que Deus colocou no homem. Aleluia! Você está entendendo por que ele tem raiva de você? Porque você é imagem e semelhança. Por isso que ele tem raiva. A maior raiva do cão, filho, é você obedecendo a Deus, é você adorando, é você cantando, dando obediência, em santidade. Ele vai fazer de tudo, irmão. Olha que interessante, olha Paulo. Paulo está operando milagres, Paulo está pregando, Paulo está impondo as mãos sobre os homens. Aí a cobra está tentando paralisar ele em Atos 28. Porque a Bíblia diz que o diabo, ele luta contra aqueles que têm o testemunho de Cristo. Contra a gente que prega a palavra, contra a gente que obedece. O diabo não quer, filho. Ele não quer gente do mundo. Gente do mundo já está na mão dele. Ele não quer pessoa que está no pecado. Não, que está no pecado está com ele já. Essa é a verdade. Ele quer pessoas que de fato é homem de Deus. É esses que ele quer. O diabo quer trigo. Ele não quer joio. Joio já é dele. Ele quer trigo, filho. Eita. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Aí escuta só. Aí percebe que Paulo tem que pôr as mãos sobre os homens. Em Atos 19. E a Bíblia diz que lá em Atos 28, a cobra pega justamente na mão. Porque o inimigo vai te atacar, porque você é instrumento. Talvez você não está entendendo porque está passando tanta adversidade, tanto vento, tanta luta. Porque você é instrumento de Deus na terra. E pelo fato de você ser instrumento, o inimigo vai se levantar. Mas fica tranquilo, porque ele se levanta para cair. Porque percebe que a Bíblia vai dizer que a cobra pegou na mão de Paulo, picou a mão dele, mas não aconteceu nada com Paulo. Não aconteceu nada, muito pelo contrário. A cobra picou, mas a Bíblia diz que Paulo vai impor as mãos sobre o pai de Públio. A dor da cobra serviu para curar o pai de Públio depois. Porque quando Deus quer, filho, nada pode pedir o agir dele. Olha que interessante. A cobra tentou paralisar Paulo, pegou na mão dele. Só que a Bíblia diz que Paulo vai impor as mãos sobre o pai de Públio. Vai curar o pai de Públio e os demais da ilha. Maior do que a picada da cobra foi o que Deus realizou depois. Porque é assim que Deus faz. Deus deixa o inimigo se levantar. Só que depois Deus é glorificado. Tá entendendo? Olha que interessante. O inimigo pegou a mão de Paulo, picou a mão dele. A Bíblia diz que os homens até esperavam Paulo cair. Vamos esperar ele cair. Só que a Bíblia diz que não aconteceu nada com Paulo. Porque quem é de Deus, filho? Quem é dele não adianta. O dia pode lutar, pode perseverar. Quem é de Deus, filho? O inimigo não prevalece. Aí escuta só. Picou a mão de Paulo. A Bíblia diz que Paulo não aconteceu nada com Paulo. Olha que tremendo. O veneno da cobra não parou Paulo. Muito pelo contrário. O veneno da cobra projetou Paulo para limpar as mãos sobre o pai de Públio. Porque a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor e que são chamados de acordo com o propósito. O diabo se esqueceu disso. O diabo se levantou contra Paulo, mas ele se esqueceu que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Aleluia! E que são chamados de acordo com o teu propósito. Até na picada da cobra, Deus já tinha algo para projetar.
Porque percebe, Paulo foi picado. Depois ele foi impor as mãos sobre o pai de Públio. Porque maior do que a dor é o propósito que Deus revela mais tarde. Por isso que Paulo escreveu: considera o sofrimento de agora, porque não se comparará com a glória que ele vai revelar em nós mais tarde. Não se comparou a picada da cobra, não se comparou com a glória que Deus revelou na ilha depois. Foi muito maior o que Deus revelou depois. Porque Deus permite uma dor, mas o que Deus revela depois é muito maior do que a dor. Aleluia! Deus não permite uma dor sem propósito. Você lembra de Jesus na cruz? A Bíblia diz que o Filho foi crucificado no corpo físico. Sofreu no madeiro. Foi cuspido, humilhado, crucificado. Mas a Bíblia vai dizer que quando ele ressuscita, ele aparece para Tomé. Fala: Tomé, porque vê, crê, toca, Tomé. Aleluia, o filho sentiu dor no madeiro. Mas depois ele apareceu para o incrédulo, para aumentar a fé de um incrédulo. Deus não permite uma dor sem propósito. Deus não permite. Toda dor que Deus permite é com propósito. Olha Paulo, foi picado na mão. A cobra pegou a mão dele. Só que depois ele estendeu a mão para curar o pai de Públio e os demais da ilha. Porque maior do que a dor que você sente agora é o propósito que Deus revela mais tarde. Reflita nisso em nome de Jesus. Foi até aqui que Deus me deu. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Compartilha minhas mensagens, me ajuda a pregar para a honra e glória do Senhor. Que Ele cresça e diminua. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.